Dando início ao nosso culto nessa manhã, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E realmente para nós é um privilégio podemos nos reunir como igreja de Cristo Jesus para exaltar o seu nome, para pregar o seu evangelho, para gozarmos da comunhão com os irmãos, para ouvirmos a voz de Deus e expressarmos o nosso louvor através dos cânticos. Vamos fazer isso com alegria nessa manhã que será muito abençoada, tenho certeza disso. Pai amado, queremos agradecer por tantas bênçãos que recebemos do Senhor no decorrer da semana finda. Queremos agradecer por estarmos iniciando mais uma semana reunidos aqui na tua casa. Agradecemos por cada pessoa aqui presente, por aquelas que ainda hão de chegar, por aquelas que estão nos assistindo através da mídia. Que o Senhor esteja estendendo a sua mão de poder e de misericórdia sobre cada uma dessas vidas. Abençoa de especial maneira aqueles que estão viajando, protege-os onde quer que se encontrem e também visita com o teu poder aqueles que não estão conosco, porque se encontram enfermos. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é quem afofa a nossa cama na doença, e o Senhor é quem conforta os nossos corações e nos concede a paz que excede a todo entendimento. Por isso tudo nós somos gratos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Aproveita, cumprimenta a pessoa que está próxima a você, dê as boas-vindas. Se você ainda não falou com ela, é uma boa oportunidade de dar um sorriso para alguém nessa manhã. Amém. Bom dia, amada igreja. Vamos adorar Jesus. Real pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração.
te encontrei, eu bradarei que te encontrei, cantarei que te encontrei. Pega a tua voz, eu bradarei que te encontrei. Eu encontrei o seu amor, eu encontrei o seu amor, Senhor.
morte escondido está. Seu amor é pra sempre, pela vida que renasceu. Seu amor é pra sempre, te pra sempre Deus bondoso, Pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre, pra sempre, pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre. Do nascer ao pôr do sol, do nascer ao pôr do sol, do seu amor, por sua graça vou continuar. Seu amor é pra sempre. Te damos, Senhor, te dou, te dou. Pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre, pra sempre, pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco. A igreja declara: pra sempre Deus conosco, pra sempre Deus bondoso, pra sempre, pra sempre, pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus conosco, pra sempre. Só a igreja declarando: pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre e sempre. Sempre gratos ao teu amor. Aleluia. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser.
único, ao único. E coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Podem sentar, meus irmãos. Queria fazer alguns destaques, uma vez que o nosso boletim já traz aqui, com detalhes, toda a programação. E a primeira colocação é a seguinte: durante esses meses de janeiro e fevereiro, as atividades da igreja ocorrerão normalmente, sem nenhuma alteração. Os horários dos cultos são os mesmos e as atividades continuarão prosseguindo normalmente. Eu creio que uma das funções da igreja é ser sal da terra e ser luz do mundo. Eu creio porque Jesus falou isso em Mateus 5, de 13 a 16. Eu creio que a igreja, no seu papel, tem que quebrar aqueles costumes que não são bons e que estão aí presos à sociedade. E no Brasil tem um péssimo costume, um péssimo hábito de todo mundo inconscientemente quer começar tudo, sabe quando? Todo mundo já sabe, né? Hein? Depois do carnaval. Um país sério não pode ter uma cultura dessa. E um povo de Deus não pode se acomodar a isso. E a minha impressão é que tem muita gente também que só vai começar a ler a Bíblia depois do carnaval. Será que estou enganado? Não diga amém não, por favor. Que deve dizer misericórdia, não é? Porque nós notamos isso, que muitas pessoas durante esses meses, mas por uma questão apenas de cultura, parece que desligam, tiram férias do Senhor, até depois do carnaval. Não, nós vamos viver normalmente, e vamos utilizar o feriado do carnaval para fazer retiro espiritual e para abençoar principalmente os nossos adolescentes, não é isso? No retiro no período do carnaval. Também queria dizer aos irmãos que o folder com todos os cursos da igreja, informações, está já sendo concluído
E no próximo domingo, não é isso, pastor Grovira? Nós vamos receber o folder com todos os cursos, com todas as opções, mas já tem cursos que estão com inscrições abertas, lá na sala de inscrições. A sala de inscrições fica na saída para o estacionamento, à direita. À esquerda sempre tem os pães do nosso projeto social, do Ser Homens, e aquela sala à direita vai ser a sala onde todos os cursos irão usar para fazer as suas inscrições. Então, o irmão deve passar por lá para ver quais são os cursos que já estão com inscrições abertas e aproveite essa oportunidade para que nesse ano de 2017 você continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São essas as principais informações que queríamos dar quanto às atividades regulares da igreja, mas eu tenho uma notícia também alegre para os irmãos. No dia 1º de março, nossa igreja estará completando 20 anos de organização. Mas nós estaremos celebrando no dia 28 de março. E faremos um grande culto. 28 de março vai ser uma terça-feira. Faremos um grande culto à semelhança do que fizemos quando completamos 15 anos. Só que nesse ano nós não vamos fazer o culto e a organização de igrejas. No decorrer do ano de 2017, algumas congregações hoje que já têm condições e vão ser preparadas para se tornarem em igreja, mas no decorrer do ano. O que acontecerá dia 28? Nós convidamos o pastor Cláudio Duarte para ser o pregador. Ele vai ser o pregador daquela noite. E na área da música, além da música da igreja, né, sob a direção da nossa ministra, nós vamos ter a participação especial do pastor Fernandinho. Então, nós cremos que vai ser uma noite muito abençoada. E eu queria que você reservasse aí na sua agenda. Dia 28, a última terça-feira de março. Marca aí, não assuma compromisso para o dia 28 de março à noite, pois teremos essa atividade especial no Álvares Cabral, como fizemos quando completamos 15 anos. Então, queiram, por favor, registrar aí. Registre na sua mente, na sua agenda, no seu telefone, dia 28 de março, última terça-feira do mês de março. Eu gosto muito do Salmo de número 86, que é uma oração. Mas antes de ler o Salmo, eu esqueci, estou com ela aqui na mão. Gente, alguém perdeu essa chave e esse controle. Se não pegar com o pastor Sidney ou com a Marione até o final do culto, vai para o ofertório. Os irmãos lá que trabalham ajudando os nossos obreiros encontraram essa chave no pátio. Então o dono pode pregar aqui com o pastor Sidney. Abra sua Bíblia no Salmo 86. A partir do verso 3 diz assim: compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo o dia todo. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Porque tu, Senhor, és bom, é pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração
e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Essa é uma das orações do rei Davi, homem segundo o coração de Deus, homem que teve problemas, dificuldades. Quem conhece a história do rei Davi, principalmente na sua família, mas ele ora ao Senhor. Eu creio que quando ele fez essa oração aqui, ele estava passando por um daqueles problemas graves, mas que mesmo passando por problemas graves, ele orava ao Senhor e ele pedia a bênção de Deus, porque ele sabia que o Deus a quem ele servia é o Deus que se compadece, é o Deus de misericórdia, é o Deus que alegra a nossa alma, mesmo quando passamos por problemas e dificuldades. E nesse momento do culto nós queremos orar com você. Se você tem algo que quer colocar diante do Senhor, pode deixar o seu lugar e pode vir até aqui à frente, nós estaremos orando. Pode vir. Davi dizia, porque tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Senhor nosso Deus, tu és o mesmo Deus de Davi, o Deus de perdão, o Deus de misericórdia, o Deus que ouve as nossas orações, o Deus a quem podemos recorrer nas horas de dificuldades e aflições. E agora, Pai, os teus servos que vieram aqui à frente, de maneira especial, eles estão pedindo a tua bênção, a tua direção, o perdão dos pecados. Eles necessitam da sabedoria que vem do alto. Eles sabem que é o Senhor que dá discernimento, é o Senhor que nos dá orientação, é o Senhor que aponta o caminho certo para que possamos seguir em frente. É o Senhor que é todo poderoso, Senhor dos senhores, médico dos médicos, Deus soberano, onipotente, onisciente, onipresente, mas o Deus que também conhece cada coração, sabe das nossas finitudes e tem misericórdia de nós. E é por isso que nós a te oramos em nome de Jesus. Amém.
A palavra de Deus nos ensina que devemos trazer os dízimos à casa do Senhor e devemos entregar as nossas ofertas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. É um privilégio para nós podermos contribuir com um pouco do muito que Deus nos dá para manutenção e expansão da obra que Ele a nós tem confiado. O momento da dedicação dos dízimos e ofertas é também um momento de expressão de gratidão, de louvor, de reconhecimento pelas bênçãos que Deus já nos deu, com a esperança de que esse Deus, que é justo, haverá de abençoar e cumprir as suas promessas, derramando bênçãos ainda maiores sobre aqueles que a Ele são sinceros e com honestidade devolvem os dízimos e com alegria entregam as ofertas. Nós vamos orar agradecendo a Deus os dízimos e ofertas. Vamos orar também pelas nossas crianças, porque após o período de louvor elas vão para o culto, e vamos dedicar em seguida os dízimos ao Senhor. Vou pedir às crianças para ficarem em pé aqui na frente. Mas elas não precisam sair logo depois não, elas podem sair após o período de louvor, certo? Senhor nosso Deus, queremos agora agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado de tal maneira que podemos devolver ao Senhor os dízimos que ao Senhor pertencem. E podemos ofertar como manifestação do nosso reconhecimento pelas incontáveis bênçãos que temos recebido das tuas mãos dadivosas. Agora também agradecemos por cada criança. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada uma e com elas abençoa, Pai, também toda a sua família. E orienta-nos para que possamos sempre fazer como Josué, ter em nosso coração o firme propósito de servirmos ao Senhor com a nossa família. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Se coloque de pé mais uma vez no seu lugar para continuarmos adorando a Jesus. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Suas mãos e declare: sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Por todos nós, poderes ou palavras, nada se compara e ao grito que foi dado, está consumado.
Ouçam as vozes. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara Ao grito que foi dado, está consumado. Filho de Davi, preciso de um milagre. tem misericórdia de mim. E quebra as correntes, cura minhas feridas, Senhor. Grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na Eu não mereço tua misericórdia, mas tu viestes de longe. Eu escutei a tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador. Meu Salvador, meu Salvador, Redentor, livraste a mim. Eu não mereço, eu não mereço. Declare essa verdade. Mas tu viestes de longe. Eu escutei a tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador.
quero declarar aberto o concílio de consagração do nosso irmão pastor Hermilton Machado de Melo Júnior. Eu creio que aqui muitos ainda não viram nenhum culto de consagração ao ministério. Quantos nunca participaram? Levantem a mão, só para ter uma ideia. É a grande maioria, não é? Mas eu queria dizer aos irmãos que foi feito o concílio de exame ao Ministério da Palavra, em que foi eleita a seguinte diretoria: o presidente, o pastor Brito, da igreja, não é isso? Depois o secretário, o pastor Sidney Vicente, e os examinadores, o pastor Marcos Gruvira e o pastor Sancler, não é? Que todos estão aqui, e ainda o nosso missionário Alexandro Gomes Pimentel também. São esses os irmãos que estão fazendo parte desse concílio. Eu declaro aberto para a reunião e o culto de consagração, uma vez que o pastor Hermilton já foi examinado e foi acatado por unanimidade com louvor, não é? Quero convidar o pastor Hermilton para sentar aqui à frente. Quero apresentar os colegas. Eles vão dizer que estão todos conhecidos da igreja, mas eu queria que daqui os irmãos se apresentassem, não é? Brevemente. Pastor Sidney Vicente. Hoje na Igreja Batista de Itaparica, Santa Leopoldina e EBV. Pastor e missionário Alex Pimentel, IEBV MCG, Morada de Campo Grande. Pastor Marcos Gruvira, Ministério de Famílias e EBV. Pastor Sancler, Congregação Nova Carapina 2. Muito bem. Meus irmãos, eu queria agradecer publicamente ao pastor Sidney pelo trabalho que ele fez, um trabalho muito interessante. E nesse início do concílio, queria comunicar à igreja um relatório muito significativo, pelo menos para a minha vida, para o meu coração. Durante esses 20 anos, contando inclusive com a consagração do pastor Hermilton, passaram aqui pela nossa igreja, alguns ainda continuam aqui, mas todos os pastores que de alguma maneira trabalharam aqui na igreja e nas suas frentes missionárias, durante esses 20 anos, nós temos aqui registrados 114 pastores. É muita gente, não é? 114. Os pastores que foram consagrados pela IEBV, contando com o Hermilton, 23. Quer dizer, Deus tem nos abençoado que durante esses 20 anos tivemos pelo menos um homem sendo consagrado ao ministério da palavra. Desses pastores, 22 pertencem à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e do Espírito Santo, total de pastores da Ordem, 45 daqueles que passaram aqui pela nossa igreja. Então foi um trabalho de pesquisa, levantamento, e vai ficar registrado no livro de atas da igreja, nas comemorações dos 20 anos. Pastor Sidney, trabalho precioso, muito obrigado. No boletim, os irmãos encontram a pastoral que foi escrita acerca da história do pastor Hermilton. Eu pedi que ele resumisse, não é, a sua história e colocasse aqui também, que vai ficar registrado na sua documentação de pastor devidamente consagrado ao ministério. Eu sei que os irmãos devem estar até estranhando uma coisa,
Mas não chamava esse homem de pastor? Não é? Então, na verdade, ele já exercia a função. Mas no nosso meio batista, existem muitas condições impostas pela ordem dos pastores e pela convenção. A pessoa, para ser um pastor batista mesmo, ela tem que ter o curso de bacharel em teologia, com raríssimas exceções. Então, quando a pessoa já tem uma idade mais avançada, uma história de vida, nessas situações, às vezes, ele é consagrado, levando em consideração esses fatos. Mas, normalmente, é exigido que o pastor, após o 2º grau, faça o curso de bacharel, ou então esteja cursando o curso de bacharel. Além disso, não é a ordem dos pastores que ordena, aliás, ela, a pedido da igreja, faz ordenação, mas quem reconhece que a pessoa tem chamado é a igreja. É a igreja, não é a convenção, não é a ordem. Por isso que acho que foi muito interessante o fato da igreja até já ter o pastor Hermilton como pastor, antes mesmo que fosse legalmente ordenado. Isso veio apenas para ratificar, para confirmar que a igreja reconhece que esse homem é chamado por Deus para o ministério. O concílio de organização é composto pelo menos o concílio de exame é composto pelo menos de 7 pastores, membros da ordem estadual, o mínimo, mas sempre temos muito mais do que 7, como foi o caso. E, uma vez aprovado, então é marcado o culto de ordenação, em que o pastor a ser consagrado escolhe o orador, aquele que entregará a Bíblia e aquele que fará a oração consagratória. E esses são os 3 atos principais do culto de ordenação. Primeiro, a entrega da Bíblia, palavra de Deus. Escolhido para entregar a Bíblia foi o pastor Gruvira. Eu queria só uma passagem para o Hermilton. Eu brinco sempre com o Hermilton, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Eu às vezes chamo ele de Hermilton Dias Lopes. Eu ouvi o Hermilton pregando uma vez e eu fui extremamente tocado pelo Espírito Santo com a sua palavra. E a brincadeira tem um fundo de verdade, sim. E eu lembrei hoje, pela manhã, quando estava meditando na palavra, do texto lá de Lucas, no capítulo 24, quando Jesus está no caminho de Emaús, ele está com aqueles 2 que não sabiam que era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus começou a expor as Escrituras para eles, e começou de Moisés, foi pelos profetas e explanou a respeito das Escrituras. Depois que Jesus se deixou reconhecer, eles disseram assim: porventura não nos queimava o coração quando Ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? A nossa oração, meu colega Hermilton, é que quando você começar a expor as Escrituras, o coração do povo queime e traga esse fogo do céu
quando você abrir essa Bíblia, quando você pregar a palavra e realmente expor o que Deus tem, os mistérios de Deus. Que Deus te abençoe. Para fazer a oração, foi o pastor Sidney, não é isso? A oração de consagração, eu quero convidar os demais pastores também. Se houver um outro pastor presente, pode participar desse momento também. Pode vir até aqui à frente. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós estaremos orando. E convidar a você que realmente tem reconhecido e entende que este homem é um homem de Deus, vocacionado, que estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar esta vida, porque Deus já o ordenou, Deus já o consagrou. O que nós estamos fazendo apenas aqui é algo realmente pro forma, mas Deus já escolheu este homem, Deus já tem o abençoado, Deus já tem o usado como instrumento, como ferramenta, como canal. Então vamos orar nesse momento. Pai querido, Senhor de toda a glória, Deus de todo o poder, te agradecemos, ó Deus, porque um dia tu criaste teu servo, teu filho, irmão Hermilton. Te agradecemos porque um dia, ó Deus querido, tu providenciou a Jesus na cruz do Calvário para que ele fosse salvo por ti, Senhor. Mas nós te rendemos graças, ó Deus, que aprove a ti chamá-lo, vocacioná-lo, selecioná-lo, separá-lo, ó Deus querido, para a obra específica do ministério. E a tua palavra diz, ó Deus, quem almeja o ministério, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então, Deus, toma o teu servo nas suas mãos. Que este momento, ó Deus querido, já feito por ti, ó Deus, na eternidade, já providenciado por ti quando tocaste no coração do teu servo, que este momento, ó Deus querido, venha ser um momento que venha redundar, ó Deus, em bênção, em ciência, em inteligência, em capacitação vinda dos altos céus, para que teu servo continue a exercer o ministério que tu entregou em suas mãos. Abençoa a sua vida e juntamente com ele, ó Deus, a vida de sua família, a vida de sua esposa, de suas filhas, de todos os seus familiares, e que ambos, ó Deus, como igreja, como, ó Deus querido, família aqui representada, como convidados que ele convidou, possamos, ó Pai, cada dia mais ver na vida do teu servo, ó Deus, realmente o fruto do teu chamado para a glória do teu nome. Então continua conduzindo este jovem, o abençoando, o direcionando, dando ele a tua prosperidade, pois assim oramos, ó Deus, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. A igreja pode sentar. Cabe a mim, a pedido do pastor Hermilton, trazer uma palavra nesse instante, uma palavra que fale ao seu coração e que fale também ao coração da igreja. E, sem dúvida, temos, principalmente no Novo Testamento, muitas orientações acerca
do ministério pastoral. Eu escolhi um texto que é a carta segunda do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. E esse texto, no capítulo 2, os versos de 1 a 10 e o verso 15, fala, digo melhor, o texto, das qualificações de um pastor. E diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Verso 15, procura apresentar-te diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Aqui, o apóstolo Paulo aconselha a uma pessoa que para ele era especial, era Timóteo, seu discípulo, a quem ele carinhosamente chamava de filho. Eu tive o privilégio de ver o Hermilton crescer, em todos os sentidos. Acompanhei as suas preocupações, dilemas, ansiedades, e várias vezes conversamos sobre vocação, sobre ministério. E por certo, Deus os tem chamado, vocacionado para o ministério da palavra. E ele aceitou esse desafio do Senhor, não porque não sabia fazer outra coisa. Aliás, quando ele ainda era estudante, fazia odontologia, chegamos a conversar e disse: não, termina seu curso. Termina seu curso. É tempo de amadurecimento. Você vai ser um homem útil no ministério da palavra, mas o mundo dá muitas voltas. E às vezes você, com o exercício da odontologia, pode se tornar um missionário e entrar em um país onde a entrada de um pastor, somente pastor, não é permitida, mas onde a entrada de um odontólogo será permitida. Além disso, você não pode jogar fora esse tempo todo de estudo e preparo.
E quanto mais preparado, melhor. Melhor. Eu disse isso para o Hamilton porque essa também era a minha ideia desde jovem, indo para o seminário. Eu não quis ficar apenas com curso de teologia, não. Enquanto fazia teologia, eu tive o privilégio de ter um pai que tinha condições financeiras de me sustentar, independente de eu ter que trabalhar para pagar a faculdade. Então, dediquei 10 horas do dia só para ficar estudando, 5 horas de manhã ou 4 horas de manhã no seminário e na faculdade, na época, a Federal de Pernambuco, fazendo Ciências Sociais. E quando eu passei também no vestibular para Filosofia Pura, cheguei a estudar até às 10 da noite, mas aí não aguentei, tive que abrir mão de porque não é só frequentar aulas, mas preparar trabalho, isso, aquilo e aquilo outro. 2, e terminando, já pastor em Cachoeiro, fiz Direito, bacharel. Não sou advogado por opção, porque na época eu não queria que a minha imagem fosse confundida. Eu tenho prazer em ser conhecido como pastor. Mas acho que quanto mais preparo, melhor. Porque você não pode dar o que não tem. E durante muito tempo eu vi uns testemunhos, não é testemunhos não, testemunhos. O indivíduo chegava e dizia assim: olha, eu, pastor, tentei vestibular para medicina, levei pau, tentei para engenharia, levei pau, tentei para advocacia, direito, levei pau. Aí eu entendi que Deus me chamava. Aí eu não disse isso, mas tinha vontade de dizer: pois eu estou entendendo uma coisa muito diferente. Porque não é quando você não dá certo em nada. Homens chamados, homens capacitados por Deus, homens que têm consciência de que ministério não é só privilégio, ministério também tem responsabilidade. Vê o convite que Paulo faz a Timóteo. Isso é convite? Sofre comigo. Foi esse o convite. Veja aí no verso 3. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. E aí Paulo vai usar 3 profissões distintas, dizendo que as características desses profissionais devem ser as características também de um pastor. Primeiro, sofre comigo como um bom soldado. O que é que o soldado lembra? Primeiro, soldado lembra disciplina. E pastor precisa ter disciplina. Soldado lembra luta. E quem disse que ministério não tem luta? Soldado precisa ter sempre atitude de vigilância. E essa atitude também o pastor deve ter: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não é para não vir a tentação, não. Tentação vem. Pode orar e vigiar, porque a tentação vem, não é? Vigilância. Uma quarta ideia ligada ao soldado é bravura.
bravura. Eu fiquei pensando agora nessas rebeliões todas que aconteceram aí nos presídios, uma coisa terrível. Mas você viu o que é que o soldado tem que fazer? Tem que ir lá. No meio daquela confusão toda, quem é que vai lá? O militar, o soldado. É ele que vai. Quem defende as fronteiras de um país? Soldado. Quem é chamado na hora dos motins? O soldado. E ele diz assim: olha, sofre comigo como bom soldado. E mais, soldado lembra hierarquia. Submissão hierárquica. Deve ser também uma característica de um bom soldado. Mas aí ele chama ainda. E também, verso 5. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Vê bem. As Olimpíadas aqui, que aconteceram no Brasil há pouco tempo, nos mostraram isso. Atleta tem que ter dedicação. Quanto tempo um atleta passa treinando para disputar uma corrida de 100 metros? Hein? O tempo que o pastor gasta maior não é pregando, é preparando o sermão. E se não for assim, vai ser medíocre. Acho que é fácil pregar e pregar para o mesmo público aqui, por exemplo, durante 20 anos. Hein? Não é não. O atleta, ele se dedica no treino, na preparação. Atleta é sinônimo de perseverança. Já viram quantas quedas levam um atleta daqueles que faz pirueta sobre o cavalo? Nas argolas, mesmo no solo. Atleta é sinônimo de abstinência. Em todo tipo de esporte hoje existe um exame chamado doping. O doping é para ver o quê? Se o atleta o quê? Consumiu droga. Eu acho que as igrejas estavam precisando fazer doping nos pastores. Ver se ele está consumindo a droga do evangeliquez. Se ele está só indo na moda. Hein? Fazer doping. Você está pregando o evangelho, transmitindo o recado de Deus, ou está fazendo média? O doping da fidelidade. Infelizmente, existem até pastores que não são fiéis na entrega dos dízimos e ofertas. E outros, e não poucos hoje em dia, que não são fiéis na guarda do dia do Senhor.
Precisa fazer doping, já pensou? O doping da fidelidade à esposa. Como atleta. O atleta luta pela superação de limites. Eu acho que um pastor deve estar sendo sempre até chamado a atenção, porque está fazendo a mais. A mais. Não porque faz a menos. Ah, pastor, esse senhor para. Você não para, ué. É melhor, não é não? É melhor quando o pastor não para do que quando ele é sinônimo de sanguessuga. Um atleta que obedece às regras, que age por princípios. Um atleta que se concentra. Uma das coisas principais em qualquer luta é concentração. O indivíduo tem que entrar concentrado. Está entendendo? Concentração. A gente está concentrado. E disposição. E disposição. Mas aí Paulo diz assim, mas eu quero comparar ainda uma outra coisa. Eu quero comparar o pastor a um lavrador. Verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Eu gosto dessa ressalvazinha assim. O lavrador que faz o quê? Hein? Que trabalha. Pastor Hamilton, olha, eu vou lhe dizer um negócio. Hoje um dos principais males de muitos pastores é preguicite, agudite em último grau. O cara é morto, ele só esqueceu de cair. É o lavrador que trabalha, não é que tem o título, não. Hoje o título de pastor, banalizou por aí. Banalizou. Aqui mesmo na igreja teve um caso de um irmão que foi para Israel. Chegou lá com 3 pastores, cada um de uma igreja dessas que o cara cria para ele mesmo. Chegou lá, os 3 pastores, que tem nada a ver. Nós sentimos que você vai ser consagrado. Aí botaram a mão em cima dele, consagrado. Ele chegou para mim, pastor, viajei para Israel, fui consagrado. Disse, por quê? 3 pastores, de quais denominações? Ah, fulano é dessa, fulano é daquela. E um outro não é de igreja nenhuma, igreja na casa dele a vida toda. Ele disse, engraçado. Você é consagrado por 3 pastores que não têm a menor ética, que pegam uma ovelha que é minha e consagram sem me perguntar. Engraçado que quem lhe chama são 3 pastores de denominações diferentes, que você nem sabe a doutrina diferente de cada uma delas. Você está consagrado para lá, para cá, não. Ah, então não serve, tchau e bênção. E tchau. E tchau mesmo. Porque ministério não é brincadeira. Não é. Não é brincadeira. É o lavrador que trabalha. Trabalha. Por isso, pastor, nem é CLT. Pastor não é empregado. Pastor é autônomo. E quem é autônomo deve trabalhar mais do que quem é CLT. Porque se ele é autônomo, a responsabilidade dele é maior. Trabalho, o lavrador que trabalha. Agora aí vem um privilégio. Quem trabalha, aí come, meu filho. É o primeiro a comer do fruto.
Olha só. Claro que isso é brincadeira. Mas o lavrador, ele come do trabalho. Come. Não tem um problema nenhum. Essa igreja me paga muitíssimo bem. Mas eu trabalho, vocês sabem disso. Qual a igreja que tem 20 anos e tem o patrimônio que essa igreja tem? Mas eu trabalho e não considero que recebo bem favor. É simplesmente o justo. Porque o lavrador que trabalha, come dos frutos. Agora tem pastor aí que não trabalha. Aí ele quer comer dos frutos, mas o que é que se come dos frutos da preguiça? Tem que trabalhar. O lavrador dá duro. O lavrador prepara o solo. O lavrador escolhe a semente. O lavrador conhece as estações. O lavrador combate as pragas. O lavrador combate as ervas daninhas. O lavrador protege a plantação. Eu gosto muito de ver Discovery. E naquelas reportagens especiais sobre a África, os lavradores lá em algumas regiões têm que espantar elefante. Né? Porque os elefantes fazem um arraso nas plantações. O lavrador não só planta, ele vigia o que planta. Mas deixa eu lhe dizer, mas não é só elefante não. Eu queria lhe dizer o seguinte: o que é que mais arrasa uma plantação? Seriam os elefantes ou as formigas? O lavrador combate os elefantes e combate as raposinhas e as formigas também. Senão ele não é um bom lavrador. Protege o rebanho. Aliás, protege a plantação. Lavrador que trabalha. Aí, Paulo diz assim: ô Timóteo, ô Hermilton, considera o que eu digo. É o que está dito aí, verso 7. Porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Entendimento em tudo. Porque um pastor precisa ter entendimento em tudo, porque tem hora que o negócio pega. E a gente nem sabe exatamente o que dizer ou o que fazer. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: olha, se você for dedicado e vigilante como um soldado, se você for disciplinado e persistente como um atleta, se você for um lavrador trabalhador, que combata todos os tipos de pestes que vêm sobre a lavoura, o Senhor te dará entendimento em tudo. Agora lembra-te de Jesus Cristo.
que ressurgiu dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual sofro, a ponto de ser preso como malfeitor. E verso 10, por isso, tudo suporto, por amor dos eleitos. Que coisa difícil, Hermilton. Isso aqui dá medo. Paulo diz aqui duas coisas seríssimas que eu quero encerrar destacando-as. Ele diz assim: olha, sofro por amor de Jesus, verso 9, e tudo suporto por amor aos eleitos. O pastor tem que ter esses dois amores. Tudo sofrer por amor àquele que nos amou de tal maneira que deu seu Filho. E tudo suportar pelos eleitos, pela noiva deste que tanto nos amou e que a nós confiou o ministério da palavra. E que Deus lhe abençoe. Quero convidar o pastor da nossa igreja em Nova Carapina, pastor Sancler, e quero convidar o pastor Hermilton, quero convidar sua esposa, Gabriela, Júlia e Rebeca. Rapaz, homem mandado por 3 é digno de dó, viu? Olha só o que você foi arranjar, hein? É muita gente para mandar nome só, não é? Mas olha só, nós somos felizes, gratos a Deus, não só por você, Hermilton, mas pela família que Deus lhe deu e que você tem trabalhado juntamente com Gabriela para formar um lar abençoado e abençoador. Eu queria dizer à igreja o seguinte: nós devemos orar pelos nossos pastores, de um modo geral, pelas suas famílias. Pastor é um homem que precisa grandemente do apoio da família. E hoje a família está sendo alvo de todas as artimanhas do inferno. Mas Deus tem lhe dado uma família abençoada. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A igreja vai ficar em pé. Pastor Sancler, vai orar por essa família. Pastor Emazá, que acabou de chegar, que também participou do concílio. Eu queria que todos vocês estendessem a mão em direção a essa família abençoada e vamos orar, pedindo que Deus continue abençoando, orientando, de tal maneira que, através deles, essa igreja também continue sendo abençoada. Oremos. Senhor nosso Deus,
Nós queremos te dar graças por esse momento maravilhoso, marcante na vida dessa família, Senhor. Queremos, Deus querido, apresentar a vida do pastor Emilton Júnior, agradecendo ao Senhor pelo privilégio que o Senhor dá de poder honrá-lo no ministério, engrandecer o teu nome, fazer com que o Senhor cresça através da vida dele. Apresentamos também a sua família, Senhor. Apresentamos a sua esposa Gabriela. Ó Pai de amor, sustente esta mulher como auxiliadora ainda, Deus, agora no ministério pastoral, que o teu filho dá continuidade a partir deste dia. Ó Deus de amor, que a Gabriela possa entender os momentos que o teu servo precisará doar de tempo ao ministério, possa compreender e auxiliá-lo em tudo. Abençoa também as suas filhas, a Júlia, a Rebeca, Senhor. Apresentamos ao Senhor com ações de graças essas heranças que o Senhor concedeu a este casal. Ó Deus, que o Senhor dê sabedoria ao pastor Emilton Júnior, junto com a sua esposa, a educarem ou continuar educando essas meninas no caminho. Ó Deus, e que a igreja do Senhor possa reconhecer e auxiliar o pastor Emilton Júnior também no cuidado com a sua família. Ó Deus, nós oramos agradecidos e abençoamos essa família. Pedimos ao Pai querido que o Senhor venha proteger, livrar de todo mal, de todo acidente, Deus, das enfermidades, ó Deus, e cuidando da espiritual e também do emocional dessa família. Nós louvamos ao Senhor e pedimos a tua bênção, a bênção do Pai, a bênção do Filho e do Espírito Santo sobre este lar, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Com você a palavra. Amém. Só vou dar um agradecimento para a igreja. E a bênção é sua. E se quiser apresentar a família também, o restante. Eu queria agradecer, a igreja, pode sentar rapidinho, nós já estamos encerrando o culto, mas eu queria agradecer, aqueles que disseram sim ao meu convite, dessa manhã participar comigo aqui. Eu queria nesse momento honrar a minha família. Eu queria que meus irmãos, minha mãe, vó, ficassem de pé, por favor, aí, toda a família, para que a igreja possa conhecê-los, aqueles que ainda não conhecem. Uma alegria muito grande, pode sentar, por favor. Queria agradecer a IEBV, por tantos anos já de caminhada juntos, e agora vamos permanecer nessa caminhada até enquanto o Senhor assim o permitir. Muito obrigado pela sua presença. Agradecer ao ministério também aqui, que fez parte desse momento também. E nesse momento nós vamos orar, então vamos encerrar esse tempo, para que o Senhor possa nos levar debaixo da sua graça e misericórdia. Amém? Então fique de pé agora e vamos então pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos te louvar. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede, estar aqui nesse lugar, na sua presença. Queremos te pedir, ó Deus, que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo possa ser conosco aqui e também sobre todo o seu povo que está espalhado na face da terra. Pedimos a sua graça, o seu amor, que a cada dia possamos nos voltar a Ti de todo o nosso coração. Nós te louvamos e te honramos nessa manhã e te agradecemos pela sua bondade e pela sua misericórdia. E assim nós oramos a Ti em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Declaro desfeito o conselho de consagração. Salvador.